E você trabalha com os saberes ancestrais femininos, né? Como que é trabalhar com esse feminino? Como você resgatou esse feminino? Sempre teve esse feminino ativo ou foi um resgate também? Foi um resgate. Então, assim, acho que pra gente falar de saberes ancestrais, é importante falar o que é, né? O que são esses saberes ancestrais? Quando a gente fala de Aham. saberes ancestrais, a gente está falando sobre os saberes das ervas, sobre os saberes dos cuidados naturais com as ervas, com as argilas, entender para qual medicina, qual erva serve para cada patologia, para cada coisa, né? Entender que isso são femininos, né? As mulheres que cuidavam desde muitos dos homens das cavernas, né? Eram as mulheres que Uhum. cuidavam da comida, cuidavam das ervas, que cuidavam dos filhos, das pessoas, né? Dos seus Das companheiros, doenças, das né? doenças, né? Essa coisa da medicina, né? Dos partos, Dos né? partos. Uhum. Então, eram as mulheres que elas tinham esses saberes, né? Então, são saberes que, quando a gente resgata tudo isso, a gente vai entendendo um universo muito grande, assim, né? Dessas abuelas, dessas parteiras, dessas mais velhas, que foram passando os seus saberes oralmente, né? Dentro da família, com as mais novas, né? Então, é um legado, assim, muito, muito grande, né? Uhum. Então, se a gente trazendo para a história, é, esses saberes, eles foram acrescentando. Acho que esse feminino ele foi amadurecendo e se descobrindo mais e preservando esses saberes com a sua sexualidade, com seus mistérios e saberes e conexões com a lua, com as estações Uhum. do ano, Com né? ciclos, Com né? ciclos. Nós somos feitas de ciclo, Nós somos né? cíclicas É. lunares, né? Então, quando a gente resgata esses saberes femininos, a gente está se reverenciando a cada uma dessas coisas, né? Uhum. Ser lunar, ser cíclica e entender, Uhum. né, todo esse processo, todo esse ser assim que nós somos e que perpetuou por muitos anos, né? E eu, para mim, esses saberes femininos, né, esse legado, ele me resgatou, é, fez parte assim do meu resgate de pessoa, né? Então eu fui criada assim muito para ser, como eu falei, da Matrix, né? Para ser muito racional, para trabalhar muito, para estudar muito. Então Uhum. exerci muito a prática da razão, de Sim. fazer, né? De fazer, de executar e tal. Então também fui apagando um pouquinho do meu feminino. E eu Uhum. cresci também assim com muitos nãos, assim, sabe? Não se expõe, Sim. fecha a perna, Uhum. olha, estão te olhando, Uhum. olha, Fala sabe? baixo. Fala baixo, sabe? Então, patriarcado, né? O grande vilão Uhum. dessa história toda é o Uhum. patriarcado, né? É, ele foi podando, né? Foi podando, me Uhum. podando, me podando, me podando. Então eu passei uma infância e uma adolescência muito introspectiva, muito tímida, né? Tinha muitos amigos e tal, mas eu tive até muitos momentos de depressão mesmo, assim, sabe? De Ainda tristeza, criança ou adolescente adolescente? principalmente. Uhum. É porque é o momento que você está se encontrando, né? E você ainda não sabe onde é o seu lugar no mundo, né? Tentando se encontrar, se identificar, né? É. E aí, em um momento da minha vida, onde eu tava muito triste, assim, muito, muito difícil, assim, eu encontrei um círculo de mulheres, um círculo de mulheres. É, Na adolescência ou já na vida eu adulta? tinha, já, assim, eu sempre fui meio bruxinha, assim, sabe? Eu Uhum. sempre gostei da Wicca, com 15 As anos, revistinhas do João Bidu, do João Bidu, eu Claudinei colecionava. Pietro, É. sou da época do Paulo Coelho, Aham. sabe? Então eu sempre gostei desse mundo esotérico desde criança, desde Uhum. criança. A partir dos meus 27 anos, assim, eu tenho 38 hoje, né? Uhum. A partir dos meus 27 anos eu comecei a Ouvi esse chamado, a né? ouvir, a levar um pouco mais a sério, a Uhum. aprofundar um pouco mais e encontrar.
iniciar um trabalho mais de autoconhecimento e de cura pessoal, porque antes era só coisas que eu gostava de ler, que eu gostava de saber. Mas acho que a partir de então eu comecei a aplicar isso na minha vida, sabe? Então Sim. foi assim. E aí, dentro desse círculo de mulheres, através da dança, de um grupo, de um círculo de mulheres, né? Dentro de um grupo até aqui em São Paulo, que é para falar sobre saberes femininos, tem que falar dessa mulher que ela abriu os meus caminhos, assim. Legal, Eu falo que ela é minha merece, madrinha, né? que o nome dela é Soraya Mariani. Ela é uma das percussoras do Sagrado Feminino aqui no Brasil, né? E ela foi muito importante na minha vida, né? Legal. E ela abriu, assim, me acolheu dentro de um círculo para Afrodite. Ela tem muito a ver com... Ela tem muito a ver com Hecate e com Afrodite. Sei, ela tem legal. uma ligação muito forte com essas duas deidades, assim. E aí, enfim, né? Aí eu fui, aprendi o que é um círculo de mulheres, o quão curador é um círculo de mulheres, né? Porque quando a gente entra num círculo de mulheres, a gente aprende com outras histórias. Eu entendo que a sua história, ela tem relação com a minha. Aquilo que você está passando tem alguma coisa a ver com o que eu estou passando também. E quando a gente troca isso, a gente se fortalece, né? E une um feminino, né? Porque a gente vive numa sociedade que esse feminino, ele também é quebrado, né? Essa amizade do feminino também é quebrado. Existe essa rivalidade. E eu acho que quando tem a oportunidade de estar num grupo só de mulheres, você percebe que aquela mulher também tem as dores dela, as fragilidades, os superpoderes delas também, né? E eu acredito que é uma virada de chave também. Sim. Que você começa a ver o feminino com um poder tão, né, curandeiro, tão bonito, que você não tem mais essa rivalidade da sociedade, dessa coisa do feminino, né? Porque o patriarcado também colocou essa sementinha na nossa cabeça, né? Porque amizade com mulheres não dá certo. Homens podem ser amigos, mulheres não. Sim, Competição. Exato. Isso foi uma coisa que colocaram na nossa mente, né? Que a gente teve que quebrar isso.